No vídeo de hoje, mergulharemos nas profundezas de uma narrativa sombria, desvendando como uma única corporação europeia orquestrou a colonização, o aprisionamento e a ruína de uma nação africana inteira, valendo-se de 5 táticas ardilosas. Essa é uma história que raramente encontra espaço na mídia tradicional. Ao contrário, imersa em omissões e distorções, essa mídia tradicional frequentemente pinta tal corporação sob um verniz ecológico, comprometida com iniciativas sociais e, é claro, como uma empresa progressista, alinhada com causas justas. A dita empresa do amor é a Shell, e o palco de sua devastação é a Nigéria. E esse é o canal Rafael Scapella. Like e inscrição, você não pede, você conquista. Bem-vindos a mais um vídeo. A Nigéria é um país conhecido por suas vastas reservas de petróleo, que representam uma grande fonte de recursos para os cofres do governo. Por lá, diversas empresas de várias partes do mundo operam nesse setor. Porém, nenhuma delas tem tanto poder quanto a Shell, responsável por mais da metade da produção de petróleo no país africano. A gigante holandesa possui laços históricos com a família real de seu país de origem, que já chegou a deter 25% da companhia no passado. Atualmente, a Casa de Orange detém apenas 2% da Shell. Mas isso ainda representa muita grana. A realeza dos Países Baixos acumula um patrimônio superior a 3 bilhões de dólares. Talvez por conta de seu passado, a Shell tenha mantido a tendência imperialista europeia. E, de uma forma ou de outra, a família real holandesa ainda mantém suas garras na África. Afinal de contas, valendo-se de uma grande e meticulosa estratégia de 5 passos, a Shell se tornou capaz de controlar por completo um país africano. Por meio da dependência econômica, da destruição de setores concorrentes e até mesmo por meio de assassinatos, a Shell se tornou, na prática, a dona da Nigéria. Será que esse é o primeiro capítulo de um novo colonialismo, protagonizado não por estados, mas por grandes corporações? E como uma única empresa foi capaz de dominar um país inteiro em poucas décadas? Será que o Brasil, dadas as suas condições econômicas e sociais, poderia seguir por esse mesmo caminho? 1. Escolher o alvo perfeito. Conforme mencionado, a Shell adotou uma estratégia metódica composta por 5 etapas para estabelecer o seu controle sobre um país inteiro. O primeiro passo foi a escolha do alvo, ou seja, o país a ser controlado. Analisando a coisa em perspectiva, a Nigéria parece mesmo ser o alvo perfeito. O país africano possui uma reserva de petróleo gigantesca, a 12ª maior do mundo, consideravelmente maior que as reservas do Brasil. Além disso, o petróleo nigeriano é de boa qualidade, por possuir baixo teor de enxofre, algo muito valorizado pela indústria mundial. Porém, apenas possuir os recursos naturais não é o suficiente para transformar um país em um alvo em potencial de uma corporação multinacional. É preciso que esses recursos ainda não tenham sido explorados. A Shell percebeu o potencial da Nigéria muito cedo. Embora o petróleo tenha sido descoberto por lá no final do século XX, foi apenas no final da década de 1950 que a exploração comercial da commodity começou para valer. E lá estava a Shell, pronta para formar uma parceria com o recém-formado governo nigeriano. Esse foi outro fator determinante na escolha de sua vítima. A Nigéria estava em processo de independência, portanto, as instituições e estruturas estatais ainda estavam muito frágeis. Esse é o cenário perfeito para que uma grande corporação possa ocupar todos os espaços na sociedade. Além disso, a Nigéria era um país extremamente pobre que demandava investimentos estrangeiros para se desenvolver. A Shell prometeu ao governo do país que faria esses investimentos tão necessários. E, de fato, algo foi feito nesse sentido. De 1960 para cá, de fato, o PIB do país cresceu 100 vezes. A pobreza da Nigéria se refletia, por óbvio, na sua população, que, diga-se de passagem, continua pobre até hoje. Esse é outro fator crucial na escolha do país-alvo pela Shell. A Nigéria possui disparadamente a maior população do continente africano, o que significa, basicamente, mão de obra abundante e barata.
Esses fatores, em conjunto, foram determinantes para que a petroleira holandesa se estabelecesse definitivamente na foz do rio Níger, para, a partir daí, expandir seu domínio sobre o restante do país. E esse foi apenas o primeiro passo. Antes de falar dos próximos 4 passos usados pela Shell para dominar a Nigéria, vamos falar um pouco sobre a nossa patrocinadora de hoje, a Insider, que produz essas camisetas elegantes que eu utilizo nos vídeos, como aqui em Balneário Camboriú e Gramado, ou lá no Panamá também. As camisetas da Insider são super confortáveis, não precisamos passá-las e lavá-las o tempo todo, porque, além de não acumular odor, elas também não desbotam e desamassam no corpo. Isso faz delas as camisetas ideais para pessoas que viajam bastante e precisam levar poucas roupas na mala. Todas essas camisetas que eu apareci vestindo são do tamanho M, mas na loja da Insider você pode encontrá-las em todos os tamanhos, do pequeno ao extra grande. A Black November da Insider está com muitas promoções. A loja estará com os melhores preços todo o mês de novembro. E utilizando o meu cupom SCAPELABF, você terá 15% de desconto, mais os descontos que eles estão oferecendo dentro do site, podendo chegar até 40% de desconto. Então aproveite, porque é só esse mês. E agora, de volta ao vídeo. Segundo passo, criar uma relação de dependência. O passo seguinte, tomado pela Shell, foi tornar a Nigéria dependente de sua atuação no setor do petróleo. Nos anos 1960, todos os esforços movidos pelo país foram direcionados para esse setor, que era uma grande promessa de riqueza e prosperidade. Outras áreas, por óbvio, foram deixadas de lado. Olhando em retrospecto, essa escolha parece ter sido incentivada pela empresa holandesa, justamente para reforçar seu domínio sobre a economia do país. De lá para cá, o petróleo se consolidou como o motor da Nigéria. O governo do país se tornou altamente dependente da commodity ao longo das décadas. Ao todo, 98% das receitas de exportação e 83% das receitas do Estado nigeriano vêm dessa indústria. Isso, na prática, implica dizer que o governo da Nigéria se tornou refém da Shell. Mas isso não quer dizer que os políticos do país africano estejam incomodados com esse cenário. Muito pelo contrário. Estima-se que, num período de 50 anos, o governo nigeriano tenha lucrado 1,6 trilhão de dólares com o petróleo. Essa grana, é claro, não foi investida em benefício da população. O povo nigeriano continua na mais profunda miséria. Afinal de contas, a Nigéria ocupa hoje a vergonhosa posição 169 na lista do Índice de Desenvolvimento Humano, uma colocação pior que a do Haiti, um país sem recursos naturais relevantes. O pior de tudo é que, na prática, a Shell é a detentora da infraestrutura de petróleo no país. Os investimentos feitos não se reverteram em uma substancial melhoria nas condições gerais da Nigéria. Em função da intensa exploração do petróleo, sem o devido investimento e cuidado, o delta do rio Níger é hoje uma das regiões mais poluídas do mundo. Isso se deve a uma série de acidentes e vazamentos nos empreendimentos realizados pela Shell. Apenas a título de comparação, num período de 40 anos, a Europa teve 10 eventos de vazamento de petróleo. Já a Nigéria teve quase 10 mil casos do tipo em apenas 10 anos. No longo prazo, a estratégia da Shell se mostrou muito bem sucedida. Outros setores econômicos foram duramente prejudicados, inclusive por conta da exploração do petróleo. Isso se aplica, por exemplo, à agricultura. A infertilidade das terras é um problema real que prejudica o cultivo e o sustento de milhões de pessoas muito pobres. E quando o petróleo acabar, o que vai sobrar na Nigéria? Ao que tudo indica, um solo estéril e um país na mais profunda miséria. 3. Corrupção e suborno. Esse tipo de situação poderia ser mitigada caso o governo estivesse interessado em proteger os interesses do povo. Contudo, a Nigéria é um país conhecido por ter um governo extremamente corrupto, e muito disso se deve à atuação da Shell. Em 2011, a empresa entregou mais de $1 bilhão ao governo do recém-eleito Goodluck Jonathan. Esse dinheiro foi posteriormente redirecionado para a empresa do ex-ministro do petróleo do país, Dan Etete. Essa montanha de dinheiro se relacionava à concessão da exploração de petróleo no bloco da OPL 245, um dos mais promissores do país.
É claro que a cessão desse bloco para a Shell representou grandes prejuízos aos interesses nacionais. Por óbvio, nada disso foi levado adiante com muito vigor por lá. O citado Dan Etete é internacionalmente conhecido por se envolver com lavagem de dinheiro. E daquele bilhão dado pela Shell ao governo nigeriano, quase meio bilhão foi desviado para o presidente eleito. Na verdade, a corrupção dos órgãos estatais é o terceiro passo dado pela Shell para controlar o país por inteiro. 4. Controle das massas. Após dominar as esferas estatais, a Shell passou a manipular a opinião pública, inclusive fora da Nigéria. Uma estratégia usada pela empresa é destinar dinheiro para causas tidas como socialmente relevantes. Por exemplo, segundo a Shell, apenas em 2019 foram gastos 40 milhões de dólares no desenvolvimento de projetos de investimento social, principalmente em apoio a empresas, educação, saúde e segurança viária. E tudo isso feito nas comunidades carentes da Nigéria. A empresa também ajuda pequenos empreendedores locais, firmando contratos e despejando dinheiro em negócios nigerianos. Além disso, a Shell tem adotado uma série de bandeiras progressistas para assumir para si a aparência de empresa woke. Pois é, isso não combina nada com uma empresa que explora combustíveis fósseis. Mas a Shell já chegou ao ponto de pintar bandeiras LGBT nos seus tanques de refinamento de petróleo. Poucas coisas são tão hipócritas quanto esse tipo de atitude, mas parece que a tática de enganar a opinião pública mundial tem dado certo para a companhia. De forma geral, essa é uma estratégia usada para esconder os terríveis crimes cometidos pela empresa na Nigéria. Os já citados vazamentos de petróleo, que ocorrem em uma escala alarmante nas instalações da empresa, despejam toneladas de compostos cancerígenos em rios e mananciais da região. Embora a Shell coloque a culpa desses casos em terceiros, o fato é que cada vez mais moradores de regiões afetadas têm acionado a justiça contra a corporação. Na maior parte dos casos, é claro, sem obter qualquer sucesso. 5. Eliminar a oposição. Porém, existe ainda uma quinta estratégia adotada pela Shell para consolidar o seu poder na Nigéria. Quando os protestos se tornam mais frequentes e verdadeiras revoltas populares se iniciam, então a gigante do petróleo recorre ao Estado, que agora está completamente cooptado para agir em seu favor. E por agir, entenda-se cometer verdadeiros crimes contra populações inteiras. E o governo nigeriano agiu por diversas oportunidades em favor da Shell e contra o povo de seu próprio país. O caso do povo Ogoni é provavelmente o mais famoso. No início dos anos 1990, os Ogoni se organizaram sob liderança do ativista Kensaro Iwawa para denunciar a poluição em suas terras causada pelas petroleiras. Em resposta, o governo nigeriano agiu com brutal violência. Os protestos comunitários foram duramente reprimidos. Seguiu-se a isso uma onda de assassinatos, violações contra mulheres, tortura e queima de aldeias. Ao menos 2.000 Ogonis foram mortos nas ações militares e cerca de 80.000 pessoas foram reassentadas à força pelo governo. De acordo com o que foi apurado pela Anistia Internacional, a Shell esteve diretamente ligada ao ocorrido. A empresa holandesa teria não apenas pressionado o governo nigeriano para agir contra o povo Ogoni, mas também forneceu equipamentos, materiais, transportes e incentivos financeiros aos militares nigerianos. Quanto a Kensaro Wiwa, bem, ele e seus companheiros, líderes dos movimentos pacíficos, foram condenados à morte e, em seguida, enforcados. E a Shell, assim, completava a última etapa necessária à consolidação de seu poder total na Nigéria. Embora essa história seja terrível e brutal, é bem provável que você nunca tenha ouvido falar dela. E a explicação para isso é bastante simples. A Shell faz parte do clube das grandes corporações que estão por trás da mídia internacional. Além disso, a petroleira possui um grande poder econômico, que lhe permite estender os seus tentáculos por mais de 70 países, incluindo, claro, o Brasil. Muitos governos não chegam nem perto de ter um poder e uma influência tão grandes assim. A Shell posa para as fotos como uma empresa do bem, ligada aos anseios progressistas e às causas humanitárias.
Até mesmo o arco-íris está nos seus tanques de combustíveis fósseis que produzem gases de efeito estufa. Pela propaganda, a empresa parece socialmente comprometida, porém, quando colocamos uma lupa sobre suas ações, o que vemos é uma mega corporação que não mediu esforços para colonizar um país por meio do poder econômico, da corrupção política e da perseguição a seus adversários. O pior de tudo é que governos mundo afora passam pano para as ações de empresas como a Shell. Em muitos casos, essas corporações recebem uma série de benefícios e incentivos fiscais. Em casos extremos, elas podem até operar à margem da lei. Pois é, e você achando que elegeu aquele político para ajudar os pobres. Mas será que o Brasil pode um dia sofrer algo semelhante? Será que uma corporação teria capacidade para transformar o Brasil em sua colônia? Bem, como vimos até aqui, é preciso percorrer algumas etapas até chegar a esse objetivo. E o Brasil, por exemplo, não atende mais às características do primeiro ponto. Sua economia é diversificada e as instituições funcionam relativamente bem. Isso não significa, contudo, que um grupo de empresas, agindo de forma conjunta, não seja ainda capaz de influenciar de forma contundente as ações do Estado. E se você acredita que seu político favorito é capaz de resolver ou impedir esse tipo de problema, eu sugiro que assista ao meu último vídeo aqui no canal. Vídeo esse que lhe fará acordar para a realidade. Os governos não estão contra as grandes corporações. Pelo contrário, eles dependem delas. Eles são mantidos por elas, são autorizados por elas e também dependem das mídias que elas controlam. Os políticos nada mais são do que marionetes nas mãos dos grupos que realmente controlam o mundo. E caso você duvide do que eu acabei de dizer, então eu sugiro que você clique na tela agora e assista esse vídeo sobre quem realmente controla o Brasil e o mundo. Ou então, veja esse outro vídeo aqui sobre como os idiotas já dominam o mundo e você nem percebeu. Mas há alguns anos houve um filme que tentou nos alertar. É só clicar e assistir e nos vemos no próximo vídeo.